do sistema nervoso central. Então, o intuito é falar um pouco sobre as afecções vasculares, né? Então, com relação à origem, né, da circulação intracraniana. Então, elas têm origem lá na aorta torácica, né? Então, na aorta torácica, a gente vai ver que saem as Três Marias, né? Então, que são o tronco braquiocefálico, né? Que à direita vai dar origem à artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda, que sai direto da aorta, e artéria subclávia esquerda, que é o último ramo, né, o mais distal das Três Marias. Né? Então, vejam, a angiorressonância, né, ela permite uma avaliação muito fidedigna dessa anatomia. Existem muitas variações anatômicas, tá? Mas, assim, vou falar, basicamente, né, do padrão mais comum. Então, aqui nessa angiorressonância, a gente vê, então, a aorta, né, e saindo dela o tronco braquiocefálico, a carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, certo? Daí a gente vai ver até um pouquinho mais para frente, mais internamente aqui, a gente vai ver a artéria vertebral, que é um ramo da artéria subclávia. Então, a carótida, ela tem um trecho, né, bastante importante no tórax mais alto e na região cervical, antes de ter origem, né, o seu segmento intracraniano. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem, acho que interrompendo, né, também não tem tantos alunos assim, tá? Então, aqui mostrando, né, um padrão do que se vê numa angiorressonância de encéfalo, aliás, já, né, no nível mais cérvico-torácico, que normalmente a gente faz com contraste, certo? Então, aqui, novamente, a gente vê a aorta, daí vê saindo aqui o tronco braquiocefálico, certo? Carótida comum, direita e subclávia direita. Daí, da subclávia direita, sai esse ramo, que numa imagem frontal a gente vê como mais interno, que é a artéria vertebral do lado direito, e aqui o mais interno do lado esquerdo é a artéria vertebral do lado esquerdo, que também sai aqui da artéria subclávia, certo? Daí a gente tem, então, a carótida comum, certo? Do lado esquerdo, e aqui a carótida comum do lado direito. Então, ambas as carótidas, né, elas se dividem em externa e interna, né, e a carótida interna é a que vai dar origem à circulação intracraniana. Então, existem algumas formas, né, de diferenciar a interna e a externa na região cervical. A principal delas é que a externa, a carótida externa, tem ramos no pescoço, e a carótida interna, a gente não vê ramos saindo dela na região cervical, certo? E aqui a carótida externa do lado esquerdo e a carótida interna do lado esquerdo, aqui o segmento cervical dela, certo? E aqui as artérias vertebrais, então, elas têm origem na subclávia, né, de ambos os lados, e vão dar origem à circulação posterior, aqui junta uma vertebral com a outra vertebral, e dão origem à artéria basilar, que essa aqui esteja no nível intracraniano. Então, essa aqui é uma imagem de angiorressonância. Então, sempre que tem uma patologia vascular, normalmente, a gente já estuda a carótida e as vertebrais também no nível cervical, né? Por exemplo, algumas placas podem se desprender nessa região, ou dessa região, indo obstruir lá em cima a circulação intracraniana. Então, é bastante importante, né, o entendimento de como está a situação desses vasos na região cervical.
Então, a circulação anterior, né, fundamentalmente, é o sistema carotídeo. A gente pode ver por angiotomo, por angiorressonância e até por angiografia convencional. Então, a artéria carótida interna, ela tem 7 segmentos, sendo que 6 deles são intracranianos. Então, um segmento bem longo, né, é aquele que a gente vê lá na região cervical, a partir do momento em que a carótida comum se bifurca. E esse é o segmento cervical da carótida interna, certo? Daí a gente tem um segmento que é o C2, está relacionado à porção petrosa, no osso temporal, então a gente consegue ver, né, onde que passa a carótida no próprio osso temporal. Esse daqui é um segmento extenso, né, então ele tem uma parte mais vertical e uma parte mais horizontal. Existe o terceiro segmento, que é o lácero, é um segmento mais curto e que não apresenta ramos. Depois tem o segmento cavernoso, né, que é o que passa ali na região do seio cavernoso, também é um segmento um pouco maior, tem ramos, né, particularmente o tronco meningo-hipofisário e o tronco ínfero-lateral, e a seguir, acima do segmento cavernoso, a gente tem o segmento clinóide, certo? Depois disso, o segmento oftálmico, que dá origem à artéria oftálmica, que sai anteriormente, e, por fim, a gente tem o último segmento, que é o segmento comunicante. Então, quando ele termina, né, ele vai dar origem à cerebral anterior e à cerebral média, e, além disso, esse segmento comunicante, ele dá origem a 2 ramos principais, a artéria coroideia anterior, que de todos os ramos é o mais superior, e a artéria comunicante posterior, que é um sistema importante de anastomose e interligação da circulação carotídea com o sistema vértebro-basilar da circulação posterior, certo? Então, essa comunicação é importante na tentativa, né, de manter a circulação viável em havendo alguma obstrução, tá? Então, aqui mostrando uma incidência lateral de um estudo angiográfico. Então, vejam, segmento petroso, né, um segmento mais longo, mais extenso. Segmento C1 ficou lá para baixo. Então, aqui a gente está vendo a parte intracraniana. O lácero é esse segmento curto, do qual a gente não vê ramos saindo. Daí, depois, vai ter o segmento cavernoso, tem o sifão, tem essa volta, né? E aqui o segmento oftálmico e lá para cima o segmento comunicante, certo? E vejam aqui, daí no final, dando origem, né, à circulação anterior. E aqui esse esquema é para mostrar, né, dando uma ênfase aí, na carótida, no segmento cavernoso. Então, aqui, como vocês sabem da anatomia, né, existe uma prega de dura mater, a região aqui do seio cavernoso, onde dentro a gente tem a artéria carótida interna, né, o segmento cavernoso dela, e tem os nervos cranianos, o sexto em íntimo contato mais internamente, aqui na região do seio, né, e terceiro, quarto, e V1 e V2. Tá? Então, de modo que às vezes um aneurisma, por exemplo, de carótida cavernosa, quando ela aumenta de tamanho, ela pode levar a se expandir e levar à compressão de algum desses nervos, e o indivíduo tem um comprometimento, né, decorrente de paralisia desses nervos, tá? Então, essa relação anatômica, né, é bastante importante a gente entender e lembrar que o segmento cavernoso da carótida, então, está localizado nessa região do seio cavernoso, onde também existem, né, esses nervos cranianos,
né? O sexto que tem uma relação mais íntima, mais próxima, e tem também terceiro, quarto e as divisões V1 e V2 do quinto. Então, aqui mostrando numa incidência lateral, a gente ainda está pegando, né, um segmento que está vindo lá do pescoço. Então, C2, segmento petroso, C3, o lácero, C4, né, a porção cavernosa da equinoideia, oftálmica e o segmento comunicante, que é o mais distal, mais alto de todos os segmentos carotídeos. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é mais um detalhe, né, de quem faz angiografia, né, então, assim, não é tão importante, mas mais para vocês virem, né, essa anatomia carotídea típica, né, e esse padrão de opacificação e de distribuição dos ramos da circulação anterior. Então, aqui vejam, né, numa incidência lateral, então a gente vê a carótida, vê um dos seus ramos, né, é o que sai, então, do segmento C6, que é o penúltimo, indo lá para frente, que dá origem à artéria oftálmica e dá origem à artéria central, que dá origem, né, tem relação com a artéria central da retina. Então, uma oclusão dessa artéria habitualmente está relacionado à cegueira, né? Então, uma artéria extremamente importante, um ramo extremamente importante, né? E que se dirige anteriormente, certo? Então, essa noção a gente precisa ter de angiografia, aqui anterior, aqui posterior, né? Então, se é uma projeção lateral, certo? Aqui inferior e aqui superior. Então, o segmento, como eu comentei, o último, né, dos segmentos, que é o comunicante, é C7. Então, ele tem dois ramos, né? Um ramo que é mais superior, que é a artéria coroideia anterior, né? Então, uma artéria bastante importante, ela vai irrigar porções mesiais dos lobos temporais, algumas regiões de hipocampo, braço posterior da cápsula interna, né? Então, uma oclusão dessa artéria pode resultar numa hemiplegia contralateral, né? Então, quer dizer, aquele exemplo da eloquência das áreas cerebrais, né? Então, uma pequena lesão isquêmica, uma pequena lesão focal em um lugar estratégico, né, como no caso o braço posterior da cápsula interna, pode lesar e levar, né, uma hemiplegia contralateral, né? Então, aquele indivíduo que tem um AVC, você vai lá, tem só um foco lacunar, mas o estrago é bem grande. E aqui a gente tem, mais inferiormente, saindo do segmento comunicante, a artéria comunicante posterior, que é uma anastomose, então, entre a carótida e a circulação posterior. Então, aqui, né, só enfatizando o que cada uma dessas artérias, né, irrigam, né, então, da artéria coroideia anterior, vejam que são áreas muito eloquentes, né, trato óptico, o globo pálido, né, que faz parte dos núcleos da base, o braço posterior da cápsula interna, o uncus, né, que é uma porção mesial do lobo temporal, e até uma parte mais medial do pedúnculo cerebral do mesencéfalo. E a comunicante posterior, então, é como eu expliquei para vocês, essa anastomose da carótida aqui, com circulação posterior. Então, quando a carótida interna termina, vejam aqui, saem seus ramos terminais, que são a artéria cerebral média. Então, é importante conhecer essa origem da cerebral média, né? 50% dos acidentes vasculares encefálicos, isquêmicos, são no território da artéria cerebral média. Então, é uma patologia extremamente comum, certo? E o outro ramo terminal da carótida é o segmento A1,
que é esse segmento aqui, da artéria cerebral anterior. Então, a cerebral média vai mais lateralmente e a anterior, ela se dirige medialmente, certo? Então, essa circulação, esses vasos são bem, assim, né, a gente acaba vendo bastante essa distribuição. Né, aqui mostrando numa projeção frontal, então vejam, né, como essas imagens de ressonância, de tomografia, de angiografia, elas se correlacionam muito com o que se vê na anatomia, né, na peça anatômica, na microdissecção de vasos, né, então uma anatomia bastante fidedigna, certo? Aqui, também mostrando mais um pouquinho, né, da anatomia, então, reforçando, né, então, a carótida aqui, porção petrosa, quando ela dá essa voltinha, né, então, é o sifão, a porção cavernosa, certo? E aqui até o segmento mais distal, comunicante, certo? Vejam aqui a artéria oftálmica indo aqui para frente. E aqui, cerebral média, cerebral anterior, segmento A1. Daí tem um segmento que vem para frente, para a foice interhemisférica, das cerebrais anteriores, que é o segmento A2, esse aqui. E a cerebral anterior, aqui, né, ela se comunica com a cerebral anterior do outro lado, por meio desse pequeno vaso, que é a comunicante anterior, né? Então, um local muito importante da gente tentar observar nos estudos de imagem, de angiografia, porque é um sítio muito frequente de aneurismas, né? Os aneurismas de artéria comunicante anterior, né? Um dos sítios mais frequentes. Então, a gente tem que tentar ver. E, às vezes, na angiorressonância que a gente faz intracraniana, então, no contexto de AVC, por exemplo, que é mais para ver o sinal de fluxo, né? Então, mais para ver se existe alguma obstrução vascular, a gente acaba não estudando tanto se há ocorrência ou não de aneurismas. E, às vezes, na angiorressonância, que a gente, intracraniana, né, que diferentemente do que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide, que eu mostrei, ó, aqui a carótida, cervical, tronco braquicefálico, que é com contraste, quando a gente estuda angiorressonância intracraniana, normalmente faz sem contraste. Então, só detecta o sinal de fluxo, né, que vai acabar permitindo que a gente avalie se existe ou não, né, passagem sanguínea. Tá? Então, para estudo de aneurisma, angiotoma é melhor, ou eventualmente até angiografia, ou algum estudo com contraste. Aqui mostrando novamente para vocês, isso daqui acho que já ficou claro, né? Então, aqui saindo a artéria oftálmica, que é um ramo da carótida que vem anteriormente, né? Aqui, coroideia anterior, e aqui alguns ramos da artéria cerebral anterior. Então, aqui vejam, projeção medial, né? Então, eu estou próximo da linha média, né? Região aqui de corpo caloso, né? E lembrar que a artéria cerebral anterior, eu até vou reforçar para vocês um pouquinho mais para frente, que é um dos pontos mais importantes da aula, né? Ela irriga a face medial dos hemisférios cerebrais. Então, aqui, né? Qual que seria o território? Isso é muito importante, a gente conhecer os territórios principais de cada vaso, porque se a gente tem suspeita de que uma lesão é isquêmica arterial, ela tem que estar numa distribuição de algum território vascular, né? Se ela não estiver numa distribuição de território vascular, torna esse diagnóstico menos provável, né? Então, lembrar que a cerebral anterior, ela está na face medial de cada hemisfério, e varia, né, o que exatamente ela irriga, mas pode ir do polo frontal até a região do sulco
parieto occipital, né? Então, a parte mais alta da face superolateral de cada hemisfério, tá? Então, aqui mostrando os territórios que ela eventualmente pode irrigar. E o polo frontal, aqui, então, nessa parte em azul, né? E na face medial, então, praticamente tudo, né? Até aqui, onde tem o sulco parieto occipital, então, só tem aqui fora do território dela a região do cúneus, né? Que é território de artéria cerebral posterior, certo? Então, essa distribuição próximo, né, a foice interhemisférica, região frontal próxima à linha média, é importante conhecer, né, como território de cerebral anterior, certo? Então, aqui a gente já viu, né? Agora, passando para cerebral média. Então, é um ramo bastante importante, né, como a gente tinha visto. Então, ela tem 4 segmentos, né? O M1 é o horizontal, né? Então, logo que tem a bifurcação carotídea, então esse primeiro segmento, segmento horizontal, é o segmento M1. Então, ele corre na região da substância perfurada anterior, né, e a gente vê ele indo lateralmente, né. O M2 são os segmentos insulares, na fissura silviana, que vão irrigar a ínsula. M3 são os operculares, né, da região frontal inferior, e M4 são ramos corticais mais superiores, certo? Então, vejam, são todos territórios relacionados à face mais lateral dos hemisférios cerebrais. Então, aqui seria o território em vermelho da artéria cerebral média, que é a face lateral dos hemisférios, né? E pega também essa parte mais profunda e lateral, que é a porção mais lateral dos núcleos da base, certo? Então, é importante conhecer, porque se houver uma lesão que tem uma distribuição mais geográfica, em cunha, na face lateral de um hemisfério, provavelmente, né, está no território da artéria cerebral média. Daí vou comentar agora um pouco do território da circulação posterior e depois eu vou mostrar uns exemplos para vocês de AVCs. Então, a circulação posterior, como eu disse, né, logo no começo, ela tem origem das artérias vertebrais, que passam, né, pelos forames transversos que existem nas vértebras cervicais, e ambas têm origem da artéria subclávia de cada lado, certo? Então, lembre-se de que eu tinha comentado que as vertebrais, elas formavam essa parte, esse vaso mais interno, né, que a gente via aqui na região cervical, né? Então, aqui, mostrando as artérias vertebrais, à direita e à esquerda, normalmente existe uma dominância da vertebral, que em geral a esquerda é dominante, então isso quer dizer que, em geral, a esquerda é bem mais calibrosa do que a direita, tá? Então isso a gente observa até, por exemplo, fazendo um Doppler de carótida, né? Então a gente vai ver que a velocidade da esquerda, da vertebral esquerda, ela é muito mais alta do que a da direita, certo? E elas se unem, né, e dão origem à artéria basilar, certo? Então, importante, né, na formação da circulação posterior, tá? E daí aqui saem os ramos, né, as artérias cerebrais posteriores, tá? Então, o território da circulação posterior é, como eu disse, aquela área de cúneos, né, do lobo occipital, região mais temporo-occipital mais posterior, parte de tálamo, hipotálamo,
né, e às vezes uma parte do braço posterior da cápsula interna, né? E isso seriam os ramos proximais, né? E os ramos mais distais dela, então, o terço posterior do cérebro ao longo da fissura interhemisférica, ou seja, aquela parte de parietal e occipital que não é a cerebral anterior que supre, tá? Agora, comentando um pouquinho sobre o polígono de Willis, né? Então, ele é um polígono que está relacionado praticamente a toda a circulação intracraniana, e ele é composto de 10 estruturas vasculares, né? Lembrem-se de que as artérias cerebrais médias não fazem parte do polígono de Willis, né? Então, ele é um sistema importante de anastomose, de modo que, se houver uma obstrução de algum dos componentes, né, há um potencial de restabelecimento da circulação pela colateralização. Evidentemente, né, que quanto mais velho forem os indivíduos, né, mais doença teromatosa vão ter e mais vai ser improvável, né, que o polígono seja completamente patente e que consiga suprir uma eventual obstrução de algum vaso, principalmente se for de algum grande calibre. Tá? Então, os 10 componentes do polígono de Willis. A gente tem as 2 carótidas internas de cada lado, os 2 segmentos A1 das cerebrais anteriores, certo? Daí aqui a artéria comunicante anterior, que, como eu disse para vocês, ela está aqui, normalmente pela angiorressonância, essa técnica aqui é de angiorressonância, que a gente faz para ver sinal de fluxo, tá? Então, às vezes, não consegue ver a comunicante anterior, mas ela está aqui, na junção entre a cerebral anterior de um lado e de outro, certo? Tem as 2 artérias comunicantes posteriores, que ficam aqui, comunicando, então, carótida à cerebral posterior, essa região pontilhada. As 2 cerebrais posteriores, o segmento P1 ou segmento pré-comunicante, quer dizer, o segmento antes da comunicante, aqui, segmento P1 de cada lado, e a artéria basilar, né, o topo da basilar aqui em cima. Então, são as 10 estruturas que fazem parte do polígono de Willis, certo? Então, aqui a gente vê as cerebrais médias mais lateralmente saindo, vejam que elas não fazem parte, né, do polígono, quem faz parte aqui é a carótida. A gente tem aqui as 2 vertebrais, dando origem à basilar, e aqui as 2 artérias cerebrais posteriores. Tá? Então, vejam que também o trajeto da cerebral posterior aqui é em volta, né, da região mesencefálica, e elas têm um trajeto mais próximo da linha média. Professor, perdão. Oi, pode perguntar. Pode voltar na imagem anterior? Posso. Aquela curva que aparece que parece que é na artéria carótida interna é o sifão? Isso. Tá. Aqui, isso Tá. mesmo. Tá? Bom, aqui mostrando também, mesma imagem, certo? Então, novamente, sinal é angiorressonância de encéfalo, a gente faz com uma técnica sem contraste, e a principal utilidade dessa técnica para ressonância magnética é dizer se tem ou não obstrução de algum vaso. Então, quando a gente faz essa sequência? Quando existe um indivíduo que tem, né, uma isquemia, uma lesão isquêmica, um AVC isquêmico, daí a gente faz parte do protocolo, né, uma das coisas é fazer uma angio-RM do encéfalo para ver se existe algum vaso que não tenha sinal de fluxo, né, ou seja, que esteja ocluído, tá? Então, aqui a gente vê numa vista lateral cerebrais anteriores, médias, né, aqui carótida, aqui cerebral posterior e aqui basilar.
Então, veja uma vista, né, de perfil, região anterior e região posterior, certo? Então, sempre que vocês virem uma imagem, do que quer que seja, né, vocês têm que ter um senso de orientação, né? Então, se está mais baixo, está mais alto, está mais próximo da linha média ou mais afastado, que daí fica simples para a gente conseguir identificar as estruturas. Bom, aqui mostrando alguns detalhes, né, um desenho esquemático, mas de circulação anterior. Então, o que a gente imagina, né, que vai ver os ramos de cerebral anterior, em geral, quando a gente tiver em cortes, né, em níveis mais próximos da linha média, tá? Então, artéria cerebral anterior é isso, né, tem um segmento horizontal, ou pré-comunicante anterior, que é o segmento A1, né, que vai irrigar algumas estruturas importantes, como quiasma, por exemplo, quiasma óptico. Daí tem o segmento vertical, que é o pós-comunicante, que é aquele que eu mostrei para vocês que ia em linha reta para frente, junto à foice, a fissura interhemisférica, e os segmentos mais distais, que são os ramos A3, que eles vão irrigar algumas regiões corticais. Então, por exemplo, a região pericalosa, né, o ramo pericaloso aqui, né, o 9, tá? E o ramo caloso marginal aqui, tá? Então, são ramos importantes, esses ramos principais da cerebral anterior. Pericalosa, que margeia aqui superiormente o corpo caloso, e caloso marginal, que margeia superiormente esse giro que fica em cima do corpo caloso, que é o giro do símbolo. Aqui mostrando para vocês alguns detalhes, né, de uma foto, de uma imagem de angiografia de artéria cerebral média, mas o esquema, eu até vou mostrar para vocês, é guardar que é face lateral dos hemisférios cerebrais. Aqui mostrando até uma imagem, né, daí também pegando média, tá? E aqui essa imagem é bastante importante, que são os territórios vasculares. Então, quando houver uma oclusão, né, de algum desses ramos específicos, terá uma isquemia nessas regiões, com algumas variabilidades interindividuais, mas a gente tem que guardar mais ou menos isso, né? Anterior e próximo à linha média, artéria cerebral anterior. Então, isso tem que sair dessa, digamos, nem sei se posso, né, dessa revisãozinha sabendo. Face lateral do hemisfério, aqui em amarelo, artéria cerebral média. Região temporal posterior, circulação posterior. Regiões mesiais temporais, hipocampo, uncus, amígdala, artéria coroideia anterior, aqui em azul claro. E o cerebelo, então a porção mais superior é artéria cerebelar superior, e a porção mais inferior do cerebelo, né, tem essa divisão na artéria cerebelosa antero-inferior e na póstero-inferior, tá? Então, a póstero-inferior é mais posterior e a antero-inferior, essa região mais anterior do cerebelo. Aqui, então, vejo... Professor, oi? Pode falar. Você pode voltar na imagem anterior, fazendo favor? Posso. Nessa imagem dá para ver que o hipocampo ele é irrigado pela coroideia anterior e pela cerebral posterior. Isso. Aí eu queria saber o quão comuns são os distúrbios de memória relacionados ao comprometimento dessas artérias, porque pelo menos da cerebral posterior, geralmente a área 17 de Brodmann é mais comentada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, fazendo um favor. Ah, tá. Então, como existe esse suprimento, então, por exemplo, de circulação posterior e artéria coroideia anterior,
né? Então, as lesões isquêmicas mais extensas, os infartos isquêmicos de hipocampo, eles não são uma patologia muito frequente, tá? Então, até um distúrbio de memória, que está mais relacionado à alteração específica do hipocampo, que até, curiosamente, né, vocês podem pesquisar, é a amnésia global transitória, né? Então, a gente faz exame de imagem, observa que tem uma lesão muito puntiforme nas regiões CA1, CA3 do hipocampo, né? Mas que, na verdade, nem se sabe muito bem a etiologia, né? Então, alguns autores falavam, uma congestão venosa, né? Outros, e não se sabe ao certo, mas seria um dos distúrbios que mais frequentemente estão relacionados a uma alteração focal e que, em geral, é transitória do hipocampo. Então, até é interessante vocês pesquisarem um pouco sobre isso, que é a amnésia global transitória. Em geral, o indivíduo vai ter aquele quadro de uma amnésia bastante importante, né, assusta, porque ali são indivíduos jovens que vão ter essa amnésia anterógrada, né, em torno de 40, 50 anos, e ele funciona mais ou menos como um AIT, ou seja, em geral, depois de alguns dias, há uma recuperação completa, né, e o indivíduo recupera a memória e fica sem déficit, mas, do ponto de vista de neuroimagem, a gente tem esse substrato anatômico de encontrar uma zona puntiforme de restrição à difusão no cono de álamo, mas, que é uma região, né, do hipocampo. Mas tudo isso só para comentar que até por conta, né, dessa dupla circulação, enfim, os distúrbios vasculares, isquêmicos, né, como causa de lesão hipocampal, que leva a prejuízo de memória, não são um problema assim tão frequente, tá? Não Tá bom, sei muito se eu obrigado. esclareci. Mas, Esclareceu sim, perfeito. tá joia? Bom, aqui então indo para um corte um pouco mais alto, né? Então, o que que a gente vê? Porção mais anterior dos núcleos da base é irrigada por artéria cerebral anterior, ramos de artéria cerebral anterior. Porções mais laterais, como a gente já tinha comentado, então, putame, pálido mais lateral, são irrigadas por ramos de artérias lenticuloestriadas laterais, certo? E aqui circulação média, braço posterior da cápsula interna, então artéria coroideia anterior, como a gente tinha comentado, tálamo cerebral posterior e região temporo-occipital cerebral posterior. E aqui a região irrigada pela artéria cerebelar superior, certo? Então, aqui só simplesmente os cortes, né, vão subindo, tá? E vejam que a maior parte é irrigada na face lateral, né, a maior extensão territorial é de artéria cerebral média. Indo para os cortes mais altos, né, então a mesma coisa, né, então aqui até aumenta essa proporção de artéria cerebral média, né, e aqui já um corte próximo à convexidade. Então, vejam, próximo à linha média anteriormente, cerebral anterior, bem posteriormente a cerebral posterior, e lateralmente cerebral média. Então, mostrando para vocês aqui exemplos focais de isquemias, né? Então, aqui é uma sequência axial, né, no plano axial de difusão, que é uma sequência que a gente utiliza bastante nos AVCs, no protocolo de AVC, né? Então, toda lesão que tem uma isquemia recente, tem edema citotóxico, ela brilha na difusão. E, de acordo com a região que está brilhando, a gente deduz qual que é o território acometido, né? Qual o território possível de isquemia. Então, vejam aqui, né? Então, eu estou numa região localizada entre o tálamo e o pálido. Então, é uma isquemia, o que está isquêmico, essa parte branca, brilhante,
no braço posterior da cápsula interna direita, tá? Então, aqui para vocês gravarem, território de artéria coroideia anterior, que é um ramo, um daqueles ramos, né, do segmento C7 da artéria carótida interna. Aqui um exemplo de infarto em território de circulação posterior. Então, as sequências em difusão, às vezes, né, que para quem não está tão acostumado a ver, pode ficar um pouco, né, para se localizar. Mas vejam, aqui está, mesencéfalo, certo? Região temporal medial, temporal lateral, e aqui região temporo-occipital, né? Então, aqui vai ter o giro, origem, né, região de lobo occipital, e aqui o temporal. Então, vejam, essa isquemia é região temporo-occipital medial, pega, então, aqui o giro parahipocampal, giro occipitotemporal medial, então, em território cerebral posterior, certo? Então, a gente vai prestar bastante atenção no estudo angiográfico desse paciente, como que está a artéria cerebral posterior direita dele, certo? E aqui um exemplo também de uma isquemia, então vejam qual que era esse território frontal paramediano. Então, topografia, né, de artéria cerebral anterior, né, e vejam que já é um corte mais alto, aqui o ventrículo lateral está terminando, e aqui a gente tem, então, essa lesão isquêmica. E vejam que a lesão isquêmica tem essa característica, ela é cortical e subcortical. E uma coisa importante também é que, às vezes, quando a lesão é bem aguda, bem recente, então ela acaba tendo um certo efeito expansivo, né? Então, o ventrículo, por exemplo, desse lado, ele fica com uma amplitude mais reduzida. E aqui, um infarto que nenhum de vocês pode, né, se souber só uma coisinha dessa aula, então saibam esse slide, né, guardar isso, tá, um território de isquemia de artéria cerebral média direita, ou seja, na face lateral do hemisfério direito, em forma de cunha. Então, pega aqui região frontal, pega região temporal e pega aqui os núcleos da base mais profundamente. Então, a parte de lesão, né, de origem arterial, de isquemia, era essa, assim, eu espero ter sido claro com relação aos territórios, tem, assim, alguns detalhes, alguns ramos menores, né, mas, em linhas gerais, é basicamente isso. Então, professor, oi, pode falar. Posso pedir para você voltar rapidinho, já que vamos encerrar a parte arterial? Pode. Para um slide que você mostrou partes da artéria média, acho que os segmentos dela mesmo, da artéria cerebral média. Ah, certo. Tinha um ramo que tinha um trajeto bem sinuoso, a foto acho que tinha um trajeto bem sinuoso desenhado. Um pouquinho mais para trás, hein? Foi bem lá para trás, eu só pensei depois, aí eu não queria interromper. Aí, você pode explicar um pouquinho mais esses ramos? Só para eu não ter certeza que eu entendi a imagem direito. Tá. Então, aqui é que essa imagem do candelabro, onde tem, né, esse aspecto de candelabro, quando vocês virem esses raminhos, ó, como se fosse um candelabro mesmo, né? É o segmento insular, que é o segmento M2 da cerebral média, e que é o segmento, então, que propriamente, né, vai irrigar a região da ínsula. E por que a gente fala, né, dessa imagem do candelabro? É para vocês terem uma referência, né, de que são os ramos insulares, né, quando a gente estiver vendo, e que são, portanto, segmentos M2 e que vão estar relacionados à vascularização da ínsula. Tá? Tá ótimo, obrigada, professor.
Os segmentos operculares, então, como vocês sabem, também, né, eles acabam sendo importantes e a gente até acaba vendo, e principalmente quando a gente fala do sinal do vaso hiperdenso, tá? Então, algumas vezes, a gente vê essa oclusão e é muito característico, né, quando existe uma isquemia que envolve principalmente, né, se for a região, em 80% dos indivíduos, o opérculo frontal esquerdo, né? Porque qual que é a clínica que o indivíduo vai chegar de AVC? Que é uma situação bastante comum, a gente vê bastante na prática, vendo as imagens, vendo as histórias dos pacientes com AVC, né? O que o paciente apresenta? Alteração de linguagem, né? Isso, e é o paciente, em geral, né, vamos dizer, com afasia de expressão, né, porque, assim, existem alguns tipos de afasia, mas o comprometimento da região do opérculo frontal, né, que é uma partezinha lá, a parte triangular e a parte opercular do giro frontal inferior esquerdo, né, ele vai estar relacionado a uma afasia de expressão. Então, o que significa isso, né? É que é a parte que está relacionada a toda atividade motora relacionada à expressão da linguagem. Então, o indivíduo, ele não consegue, né, ter toda aquela articulação motora para se expressar, embora ele vá, por exemplo, compreender o que está sendo falado, mas ele não vai conseguir falar, tá? Então, essa é uma região que a gente fica bastante atento, tá? Que, em geral, fica nessa região aqui, ó, o opérculo frontal, aqui é um corte coronal, né? E aqui na incidência em perfil, que é a parte triangular e opercular do giro frontal inferior, e que em 80% dos indivíduos é à esquerda, tá? Então, isso é um sinal de alerta bastante importante, né? Se o indivíduo acorda, por exemplo, nos wake-up strokes, e não fala, né? Então, é uma suspeita grande para um AVC, provavelmente um AVC de cerebral médio, e que esteja envolvendo a parte opercular, né, dele, que seria o hemisfério, no hemisfério dominante da linguagem desse indivíduo, tá? Bom, comentar um pouco, então, da drenagem venosa, certo? Então, o sistema venoso, né, a gente tem o seio, um dos seios principais, que é o seio sagital superior, né? Então, ele é responsável por grande parte da drenagem venosa cerebral. E 50% das tromboses venosas cerebrais, então, aquilo que a gente comentou, 50% dos AVCs isquêmicos são no território da artéria cerebral média, e quase 50% das oclusões venosas vão englobar o seio sagital superior, que é exatamente esse seio aqui, tá? Daí existe também o seio sagital inferior, que é um seio menor, né? A gente tem algumas veias, né, de drenagem profunda, então aqui, por exemplo, veia cerebral interna, tá? Que a gente tem, veia de Galeno, aqui tem um seio importante que a gente consegue ver sempre em geral em angiovenosa, angio-RM venosa, enfim, que é o seio reto, tá? E aqui uma região importante que é a confluência de todos os seios, então a confluência aqui do sagital superior, do reto, né, e de transverso, que é a região da confluência dos seios. Então, o que a gente tem que lembrar? Que as oclusões venosas podem resultar em infarto venoso e que existe uma chance daí grande de haver hemorragia cerebral nos infartos venosos, né? Então, os infartos arteriais, e principalmente no início, eles são isquêmicos, podem ter transformação hemorrágica,
né? Mas os infartos venosos por oclusões venosas, se não tratados a tempo, mais frequentemente eles podem estar relacionados a hemorragias. Tá? Então, por exemplo, se a gente observa um paciente que tem hemorragias cerebrais profundas, pegando os dois tálamos, é um diagnóstico muito provável que ele tenha tido uma trombose venosa cerebral. Então, aqui, a angio-RM, diferentemente, tá, da angio-arterial, que a gente faz sem contraste venoso, normalmente a angiovenosa por ressonância, tá, a gente faz com contraste venoso. Então, aqui só mostrando para vocês a anatomia principal dos seios venosos principais. Então, o 1, como eu mostrei para vocês, ó, aqui é o seio maior de todos, ele fica na convexidade alta, né? Então, é o seio sagital superior. Em 2, vocês se lembram que era o seio sagital inferior, certo? Em 3, aqui é o seio transverso, que fica lá na porção escamosa do osso occipital. Em 4, o seio sigmoide, certo? Que depois aqui vai ter origem a veia jugular interna. Em o 5, aqui então mostrando veia cerebral interna, tá? O 6, a veia de Galeno, certo? O 7º, aqui, esse seio aqui, ó, é o seio reto, tá? Então, esses são os principais seios venosos de drenagem, né? Aqui mostrando por angiografia em tempo venoso, tá? Mas, assim, a gente avalia bastante bem por ressonância magnética. Então, hoje em dia, a angiografia se faz mais mesmo para estudo arterial, principalmente para diagnóstico e tratamento, né, endovascular de aneurismas, tá? Aqui mostrando veia cerebral interna, veia de Galeno e a veia tálamo estriada, que fica ali circunvizinha próximo ao ventrículo, certo? Veia de Galeno, seio reto, seio transverso, e aqui uma veia que é a veia basal de Rosenthal, certo? Então, aqui um esquema, né, mostrando drenagem venosa cerebral, uma angiovenosa, uma angiografia em tempo venoso. E aqui, né, até um esquema do Radiopid, esse site ele é muito bom para acadêmicos, para residentes, e até mesmo para a gente, né, laudando no dia a dia, tá, que mostra aqui que é extremamente importante, o território de drenagem venosa. Então, que é a importância, né, de conhecer esses territórios é saber, é a mesma coisa que do arterial, ou seja, se tiver lesão, né, um comprometimento de parênquima cerebral, saber se aquele comprometimento ele pode ser decorrente de uma oclusão venosa, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, as veias corticais tributárias de seio sagital superior, nessa região que engloba a região paracentral, giro pré, giro pós-central, ou seja, veja, uma área bem eloquente, a gente tem uma veia que é drenada por uma veia anastomótica superior, também que tem esse epônimo, veia de Trollard, né, então, é bastante conhecido, que vai drenar para o seio sagital superior também. Então, às vezes, pode haver uma oclusão só da veia de Trollard, certo? Aqui mostrando, então, a região de seio sagital inferior, mais inferior, veias cerebrais internas, certo? Veia basal de Rosenthal, veia de Galeno, né, que é como eu tinha mostrado para vocês. Então, aqui, enfim, vários territórios de drenagem
venosos específicos, né? Então, veia cerebral interna, por exemplo, como eu até tinha comentado antes, é a região talâmica, né? Então, vejam, aqui são 3 imagens na sequência, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com imagens de ressonância magnética, mas aqui vejam, a substância branca está branca, o córtex mais cinza, né? Então, vejam, é muito próximo de o que vocês veem na anatomia de um encéfalo normal, né? E essa imagem extremamente anatômica é a ponderada em T1 de ressonância magnética. Então, ela tem uma resolução anatômica excelente, né? Então, tenho a sensação de que eu estou vendo a macroscopia de uma peça, certo? Então, daí a gente observe aqui o líquor, né, mais escuro. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Vejam, né, essa área mais edematosa, que mais hipointensa, mais escura que o habitual, que é uma área de comprometimento do parênquima cerebral aqui na profundidade, certo? Envolvendo o tálamo, envolvendo os núcleos da base. Vejam que eu tenho esses pontos extremamente brancos, brilhantes no T1 sem contraste. Então, aqui até para reforçar com vocês, né? Então, que estruturas são essas? As 2 veias cerebrais internas, certo? E quando uma veia aparece branca no T1 sem contraste, isso indica problema. Isso indica que existe um trombo hiperagudo dentro dessa veia, certo? Então, aqui a gente tem trombose das 2 veias cerebrais internas. Daí eu vou um pouquinho para cima, vejo que tem na veia de Galeno também. E vou um pouquinho mais para cima, vejo que tem também no seio reto. Daí tudo bem, daí vocês vão me dizer, mas só dizer que tem trombose pelo T1 sem contraste, eu queria que confirmasse. Daí a gente pode confirmar com o venograma de ressonância magnética, que aqui é com contraste. O que a gente observa? Uma falha de enchimento, ou seja, a veia, ela teria que estar opacificada com contraste, assim como aqui a gente tem a opacificação no seio sagital superior, ou seja, contraste passando na veia. Nessas regiões que tem o trombo, a gente vê que está escuro, ou seja, a ausência de passagem de contraste, não está opacificando. Então, aqui, corroborando, então, que existe falta de fluxo em veias cerebrais internas, aqui na veia de Galeno e aqui na região do seio reto. Então, vejam, aqui o seio reto ele teria que estar todo branco, e aqui não. A gente vê que tem esse componente mais escuro dentro do seio reto, que representa, então, né, que confirma, então, a trombose que a gente viu aqui nessas sequências T1 sem contraste, quando o trombo, o trombo hiperagudo, né, recente, ele aparece com as regiões brancas, regiões que vão brilhar, vão saltar aos nossos olhos, tá? Então, era isso a aula, gente. Espero ter ajudado alguma coisa, assim, né? Não sei se era esse o objetivo, tá? Mas fico à disposição para perguntas de vocês, enfim, se vocês quiserem perguntar. Nossa, foi uma ótima aula, professor. Eu acredito que atingiu o objetivo que a gente estava esperando, sim. Não sei exatamente o que você estava esperando, né? Mas... Com certeza me ajudou, professor. Muito obrigado pela aula. Tá joia. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, tá? Podem me escrever. Que agora a gente, né, vocês têm os contatos.
tá? Então, o objetivo mais é despertar vocês, né, para esse conhecimento anatômico mesmo, né? E assim, e aquilo que a gente sempre diz, né? A gente só diagnostica, porque assim, o fundamental é que o médico sempre saiba diagnosticar, né? Para o ponto de partida é o diagnóstico, e a gente só diagnostica as doenças que a gente conhece, tá? Então, isso é importante, gente, se habituem a estudar, né? E conhecer as doenças, né? Que de quanto mais vocês souberem, mais vocês vão fazer de diagnósticos e melhor vão ser os resultados de vocês, né? Tá bom? Professor, se eu puder pedir, tinha imagens muito bonitas na sua apresentação. E aqui na Liga a gente não teve muita facilidade com livro didático ou conteúdo mesmo didático para radiologia, tipo anatomia e radiologia. Então, se você pudesse deixar umas dicas para a gente, eu acho que seria muito bom. Posso deixar. E até como eu comentei no começo, se vocês irem no meu canal, é tudo imagem radiológica mesmo. Tá? Daí, assim, mas o que vocês precisarem também eu mando, né? Se vocês quiserem, preciso, por exemplo, preciso de imagens de núcleos da base, por exemplo. Daí você me fala, por exemplo, né? Daí eu te passo, tá? Se é para alguma... Nossa, muito obrigada, vai ajudar bastante a gente. Tá, joia. Obrigado pelo convite, tá? Se precisarem, se souberem de alguma liga que precisa, daí vocês podem me passar meu contato, tá? Que para mim é bem tranquilo. Tá ótimo, professor. O pessoal está agradecendo bastante aqui no chat, não sei se... Tá, eu estou vendo um pouquinho. Tá, joia. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, gente, acho que a gente já pode dispensar o professor. Tá, joia. Então, tá bom.